Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao quarto encontro do segundo Seminário de Educação Clássica Cristã, um retorno à beleza. Nesse tempo, seremos ministrados sobre a beleza da paternidade. Nos dias em que estamos vivendo, temos visto providencialmente o cumprimento da profecia de Malaquias, o coração dos pais se voltando ao coração dos filhos. Portanto, faz-se indispensável a busca da compreensão da paternidade na perspectiva das Escrituras Sagradas. Ouçamos os sábios conselhos desse piedoso pai, Francieldes da Fonseca Cabral, marido de Jaildes e pai de Samuel, Davi e Luísa, engenheiro civil, coautor do livro de ficção As Crônicas de Jacó, diretor criativo da Kairos Consultoria Educacional e representante da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, no Rio Grande do Norte. Olá, sou Francieldes Cabral, pai de 3 filhos e faço parte da equipe da Kairos. É um prazer poder participar de mais um seminário da Kairos. E hoje vamos falar sobre a beleza na criação de filhos. A palestra de hoje foi inspirada no livro Filhos, Educando daqui para a Eternidade, de Douglas Wilson. Antes de falar sobre filhos, precisamos falar sobre a definição de família numa cosmovisão cristã. Então anote aí. Primeiro, família é uma comunidade divinamente estabelecida. E quando dizemos isso, o que realmente esse conceito significa? Significa que a família não é uma invenção de homens, não foi votado por um congresso. A definição de família foi criada por Deus e é uma definição inalterada. Segundo ponto, a família é o nosso primeiro contato de sociedade, é onde aprendemos os conceitos morais e onde aprendemos sobre os princípios do Evangelho. Nosso ponto de partida é aqui. Para sermos pais que estão educando para a eternidade, devemos ser pais que transmitem o Evangelho para os seus filhos. Se os seus filhos não enxergam os princípios do Evangelho em sua família, vocês já estão olhando para os seus filhos de olhos fechados. Outro ponto, devemos nos aproximar das Escrituras. Muitas vezes nós viemos de um lar que não era cristão e carecia da presença do Evangelho. Mas hoje, como cristãos, temos a oportunidade de dar a nossos filhos aquilo que não tivemos. Quebrar ciclos de pecado que às vezes atravessa gerações. Porque mesmo que muitos de nós não tenham um modelo de pais para nos tornarmos pais e mães piedosas, mas temos as Escrituras e o próprio Deus, que é o exemplo por excelência. E podemos imitar de pessoas piedosas através de exemplos que temos em nossas igrejas ou até mesmo nas biografias de grandes homens e mulheres de Deus. Deus é o Deus dos começos, aquele que abençoa até 1000 gerações. Podemos ser o início de uma mudança de nossa geração, simplesmente sendo imitadores de Deus. Visto sobre a definição da família, que possamos refletir nessa definição e nos preocuparmos em sermos imitadores de Deus. É interessante notar que a definição de imitação é extraída da palavra seguidor. Paulo, em suas cartas, nos ordena a imitarmos, ou seja, a copiarmos a Deus. Nós somos feitos criaturas imitativas. Está em nossa essência humana o ato de imitar, de copiar. Nós aprendemos a imitar nossos amigos, conhecidos, familiares, mas, acima de tudo, devemos imitar aquele a quem nós adoramos, porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós imitamos e adoramos. Nós não imitamos aquilo que não gostamos, imitamos aquilo que queremos, por exemplo. Os idólatras tornam-se semelhantes àquilo que adoram. E da mesma forma nos tornamos semelhantes a Deus, se o adorarmos. A imitação é extremamente importante para entendermos que o princípio de imitação influencia diretamente na criação dos seus filhos. Então, é nosso dever, como pais e mães,
adorar a Deus, imitá-lo e pedir a Ele que caminhe lado a lado conosco. O nosso propósito, como pais e mães, é ser um instrumento de salvação para os filhos. Logicamente que os seus filhos crescerão e tomarão suas próprias decisões e vontades, mas é dever dos pais imitar a Deus e ser embaixador de Cristo em sua família. O único que pode salvar é Jesus Cristo. Não somos a graça salvadora de nossos filhos, mas somos ordenados a imitá-la e a facilitá-la, que estejamos dispostos a sermos imitadores de Cristo. E com bons imitadores, temos que aprender a se sacrificar com alegria. Com base nos textos sagrados, vemos que a salvação envolve sacrifício, e sacrifício requer que coisas sejam despedaçadas. E não é apenas isso, é se sacrificar com alegria. Ou seja, partindo desse princípio, devemos nos sacrificar pelos nossos filhos com alegria. E como isso é difícil, não é? Eu gosto tanto de comer sossegado em um restaurante, mas com meus filhos eu preciso ficar olhando eles no parquinho, principalmente quando são pequenos, enquanto meus amigos se divertem. Eu gosto tanto de jogar videogame, mas tenho que olhar meus filhos. Eu gosto tanto de dormir até mais tarde, mas tenho que me levantar para fazer a refeição dos meus filhos. Eu gosto tanto de deitar no sofá, mas tenho que brincar com meus filhos. Esses exemplos são os mínimos. Podemos citar outros. Eu quero morar num lugar X, que é perto de coisas que eu gosto, mas tem um lugar Y, que é perto das necessidades dos meus filhos. Já pensou fazer todas essas coisas cantando? Sem a expressão de alegria, o sacrifício não passa de uma autopiedade. Vejam como eu sou Marte, coitadinho de mim. É realmente muito difícil se sacrificar. Ou seja, deixar de fazer coisas que você gosta e fazia com frequência, e ainda fazê-las com alegria. Esses são sacrifícios de decisões que tomamos, mas existem também se alegrar com as crianças, brincando e bagunçando a casa toda. O nosso desejo como pai é que nossos filhos fossem umas estátuas, que se locomovessem apenas quando a gente apertasse um botão. Nós nos cansamos de brincar com eles e ficamos irritados quando eles simplesmente são crianças. No fundo, você está sendo apenas egoísta, querendo que as crianças vão dormir depois do almoço e só acordem no outro dia para você poder assistir a série que você tanto gosta, ou para ler um livro com os passarinhos cantarolando ao fundo. A verdade é que ser pai é intrinsecamente ligado com sacrifício. E não apenas sacrifício, mas sacrifício com júbilo. Não estou propondo algo fácil, mas quanto mais imitarmos a Cristo, mais a tarefa vai ficando prazerosa. Eu disse prazerosa, não disse fácil. Imitar a Cristo é se sacrificar com alegria pelos seus filhos. Deixe seu lar repleto de graça. E quando falo de graça, não é um lar sem padrões, mas um lar com padrões feitos em amor e misericórdia. E quando os fundamentos são transgredidos, os sacrifícios mais pesados no ato da restauração são realizados pelos guardiões da graça e não pelos executores da lei. Nossos filhos nos imitam quando eles desobedecem e dizemos a ele o quanto aquilo nos faz sentir. Certamente nossos filhos não irão se compadecer de nós, mas irá aprender a nos imitar e em outra oportunidade em que algo ruim acontecer com ele, ele vai usar a mesma ferramenta que você utilizou. Aquele que dá egoísmo, recebe egoísmo. Um jardim repleto de graça pode conter uma árvore de lei, mas nunca um jardim de lei pode conter uma árvore de graça. Muitos de nós conhecemos e ouvimos muito as palavras graça, misericórdia, perdão, mas não reconhecemos o tom delas. Vejamos agora alguns dos tipos de lares que pretendemos viver, e dependendo do tipo que escolhermos, os níveis de sacrifício serão diferentes. Lembremos o sacrifício correto, que é aquele que vem acompanhado de alegria. No lar, o legalismo surge quando os pais desejam que os filhos se comportem de tal forma que não os irritem. Fazem isso estabelecendo valores tradicionais ou uma atmosfera
disciplinada, baseada na autoridade paternalista. No entanto, isso vai de encontro à cosmovisão cristã, em que devemos ensinar nossos filhos a terem autocontrole, preparando-os para o mundo e para a vida adulta. Devemos corrigir nossos filhos para benefício deles mesmos e não do nosso. A licenciosidade já surge quando os pais percebem que o legalismo demanda trabalho demais. Os pais, após ações de filhos revoltosos e explosivos, abandonam todos os padrões, rejeitando tudo como um monte de tolices legalistas. E aí, todos os tipos de desobediência dos seus filhos vêm sempre carregado de uma desculpa. Ele está com sono, por isso fez isso. Criança nessa idade é assim mesmo, tem que ser criança. Ele aprendeu com os amigos, porque ele não age assim. Os outros meninos estão respirando perto dele, por isso ele bateu neles, porque ele não gosta de pessoas respirando perto dele. E assim por diante. Enquanto o legalista tem uma lista de leis, o licencioso tem uma lista de desculpas. Mas ambos querem uma coisa só. Estão pensando apenas em si mesmos. Enquanto os legalistas fazem regras para os filhos não o irritarem, o licencioso não tem regras e joga a culpa em terceiros para não terem trabalhos exaustivos. Agora vem os libertos. E ao contrário do que muitos estão pensando, não. Ele não é um meio termo, mas algo completamente diferente. A liberdade é mais rigorosa que o legalismo e mais libertadora que a licenciosidade. A liberdade foi comprada por Jesus na cruz. Ela não é feita com nossos recursos, nem por nossas justificativas. A justiça da liberdade sobrepõe a do legalista, e a alegria do liberto ultrapassa a do libertino. Se você deseja ser um pai cristão piedoso, sem se tornar um cristão piedoso que morre por si mesmo e para seus próprios desejos, então você não entendeu nada desde o começo. Criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor significa que tanto os pais quanto os filhos estão se despindo do velho homem e se revestindo do novo homem. E como criar filhos dessa forma? Com isso em mente, vamos aos fundamentos da disciplina. Primeiro, temos que entender que os nossos filhos são, na verdade, de Deus. E como pais e mães cristãos, devemos criar nossos filhos conforme o chamado que é feito aos cristãos. E se Deus nos corrige porque Ele nos ama, da mesma forma como bons imitadores dele, devemos corrigir nossos filhos porque nós os amamos. Deus não disciplina o filho do vizinho. Ele disciplina seus próprios filhos. Com isso, veremos agora 4 princípios para a disciplina. Em primeiro lugar, disciplina não é punição. A disciplina visa a correção, enquanto a punição visa a justiça e a retribuição. Nos textos bíblicos fica muito clara a diferença. Em Romanos 13, nós vemos que ao magistrado civil está designada a espada e não a vara da disciplina. Ou seja, a espada e a vara estão em funções diferentes. A Bíblia nos ensina a disciplinar nossos filhos e não puni-los. O propósito da disciplina é tornar possível a chegada a um determinado ponto. Segundo lugar, certifique-se de disciplinar com alguns poucos princípios. Nós somos pais e não agências regulamentadoras. Pense em poucos princípios. Exemplo, não desobedecer, não mentir, não desrespeitar os pais. Com isso, você simplifica e facilita para que seus filhos saibam exatamente quando estão agindo de forma errônea. Quando criamos várias regras, como, por exemplo, não suba no sofá, não cuspa no chão, não pise na cabeça do seu irmão quando ele estiver deitado, não isso, não aquilo, não. Os nossos filhos ficam perdidos em tantas regras e receosos se estão fazendo algo que futuramente virará uma nova regra. Ele pensa, bem, eu não posso pisar na cabeça do meu irmão, mas eu posso pisar na barriga dele. E quando isso acontece, a nova regra foi criada para se juntar àquele amontoado de regrinhas. Disciplinar por princípios significa que o seu sistema de disciplina faz sentido.
Devemos então ser diretos e simples em nossos princípios. Em terceiro lugar, é uma dica muito simples de dizer e difícil de executar. Fique calmo. Em Gálatas 6:1, Paulo diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Não devemos disciplinar nossos filhos baseados em nossas emoções. Se estou bem e tranquilo, deixo meu filho desobedecer à vontade, mas quando aquilo me irrita a certo ponto, eu perco a razão e, num acesso de cólera, pego meu filho pelo braço e descarrego minha raiva, batendo nele. Isso não é disciplina, isso é agressão. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Se os momentos de disciplina afastam mais e mais os pais da criança, isso é um mau sinal. Depois de disciplinar seu filho, o abrace e diga que o ama. Uma disciplina correta aproxima os filhos de seus pais. Quando falamos de disciplina, é a disciplina física mesmo, mas não estamos falando de abuso. A disciplina física deve doer, mas nunca lesionar. Alguns pais colocam uma segunda peça de roupa a fim de reduzir a dor do filho. Dessa forma, sem sentir dor, a criança não está sendo disciplinada, no máximo balançando, enquanto você bate numa série de peças de roupas ou de fraldas. Ao final, nada aconteceu. Nada mudou no coração dela. A disciplina é algo universal. Ela comunica. Certamente a dor da palmada será muito menor do que a dor que o mundo causará. Quarto lugar, disciplina é amor. Pode parecer um pouco duro e controverso o que irei dizer, mas quem não disciplina seus filhos, não o ama. E eu estou sendo bem brando ao falar isso, porque a frase correta a se dizer é que quem não disciplina seus filhos, o odeia. Em Hebreus 12:8 fala: Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Precisamos entender que o amor não é definido pela nossa estrutura emocional, mas por aquilo que a Bíblia diz. O amor não é um sentimento, é uma ação que fazemos ao obedecer o que a Bíblia nos diz. Vistos alguns fundamentos da disciplina, falaremos então sobre educação e admoestação. Vimos anteriormente como distinguir o que é disciplina e o que é punição. A disciplina está em duas categorias: a parte corretiva e a parte formativa. A corretiva é baseada em algo que já aconteceu e a formativa antecipa aquelas tentações típicas ao homem e busca incutir certos traços de caráter antecipadamente. Quando a Bíblia diz que pais não façam isso, Deus está falando coisas que possivelmente nós faríamos se não fôssemos exortados a não fazer. Logo, temos uma tendência natural de provocar nossos filhos, e o apóstolo Paulo contra-ataca essa postura. Em Lucas 17:2, Jesus diz que era melhor que um homem tivesse uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer tropeçar um dos seus pequeninos. Hoje em dia, a educação é concebida como o desejo de informações, mas a exigência crua e bruta, sem instrução, é uma forma de provocação. Os pais não devem permitir que seus filhos se esquivem da obediência, exigindo explicações. A obrigação de responder ao porquê devemos fazer isso é dos pais e não das crianças. Exemplificando, o pai pede ao filho para fazer uma determinada ação, mas o filho pergunta o porquê de fazer aquilo. O filho está certo, mas o pai pode simplesmente dizer que é uma pergunta interessante e que se responderá depois que a criança executar aquela ação. Após executar aquela ação, a criança nem lembra o que perguntou, porque o foco dela não era saber uma resposta, mas adiar a ação pedida. Mas devemos estar sensíveis ao entendimento de não provocar nossos filhos, quando respondemos com um "porque eu mandei", e eles não fazem ideia do porquê eles estão sendo pastoreados nessa direção. Existem coisas que realmente são difíceis de explicar, mas que entendamos que as crianças não devem ser pastoreadas de forma em que as vendamos. Dessa forma, estamos agindo sem amor por elas. Provocar seu filho também é quando você não o mune de habilidades. Devemos prover aos nossos filhos uma educação cristã piedosa
E quando eu falo isso, é em todos os aspectos, físicos, mentais e espirituais. Não é munir nossos filhos de informações, mas de vida prática, de serviço, trabalho e vivência com Deus. A correção preventiva, feita de maneira certa, é um processo de formação de caráter. E todas as tarefas em nossa frente são oportunidades para a construção do caráter. Nessa caminhada na criação de filhos com foco na eternidade, a escolha do método em si não é tão importante quanto a motivação, independente de qual será seu método de educar seus filhos. Se sua lealdade primária é ao método, você não está pensando como um cristão. Se sua lealdade primária é ao alvo, você se verá em boa companhia, com um número de pessoas buscando o mesmo alvo, mas com métodos diferentes, independente se os seus filhos estão em colégios cristãos, ensino domiciliar ou cooperativas de ensino. Algo que deve ser sempre lembrado é que vivemos em comunidade e, como cristãos, devemos estar abertos para receber a opinião dos nossos irmãos em Cristo. Lembrando sempre que você deve estar totalmente convencido e convicto do que pensar, pois as decisões de sua casa será tomada por você. É importante lembrar que não é sábio viver em um local em que todos concordem com você. Se ninguém pode abordá-lo e questionar suas decisões, você está tendo uma atitude pagã. É preciso sempre aprender a copiar, sem comparar. O maravilhoso de se conviver em comunidade é que aqueles ao seu redor, muitas vezes, sabem mais sobre o comportamento dos seus filhos do que você. Criar nossos filhos na admoestação do Senhor significa instruí-los, a fim de que eles saibam que estão incorporados em um corpo mais abrangente, maior do que sua família. Estamos envolvidos na vida uns dos outros, e isso é conveniente, pois alguns pecados vão à frente, enquanto outros deixam rastros. Nessa jornada, que é a educação dos nossos filhos, devemos ter sempre em mente que eles sejam capazes de um dia assumir sua posição que lhe cabe na sociedade. E isso quer dizer que sair de casa significa sucesso. Estabelecer uma família e um novo lar está no gene dos seus filhos. Devemos preparar nossos filhos para viver em um mundo cruel. Não podemos enrolá-los em algodão onde nunca encontrarão pecado. Ele será maltratado ou alguém dirá algo indevido a ele. E daí? Bem-vindo ao mundo, filho. Não há lugar nenhum no planeta onde você possa esconder seus filhos da presença do pecado. O pecado deve ser tratado com o Evangelho e não com isolamento ou com coletes de proteção. Esconder-se do pecado de fora não nos protegerá do pecado do lado de dentro. Há pessoas do lado de fora com sentimentos de vingança, com boas intenções e que não acabam bem. Não tem como se esconder dessas verdades. Confronte-a com o Evangelho e siga em frente, com o coração cheio do Evangelho. Então almeje exclusivamente a ocupar-se da obra de criar seus filhos, ensinando-os e educando-os, incutindo o Evangelho em suas mentes, esperando que a enxurrada chamada mundo venha. Nesses momentos finais de nossa palestra, vamos adentrar no tema da imitação de Cristo, como está em 1 Coríntios 4, do 15 ao 17. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Os pais devem ser modelados pela piedade, e isso significa tornar-se mais como Jesus, na presença dos filhos, que estão também no processo de conformar-se mais à semelhança de Cristo. Criar filhos é algo difícil, desgastante e trabalhoso, mas não é impossível, e sim envolve um comportamento guiado por regras, mas que deve ser sempre pessoal. Como lemos na passagem de 1 Coríntios, seguidor é da palavra grega, que é extraída da palavra imitar. É bem verdade que queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos ser originais, livres das amarras da sociedade, mas no fim das contas, sempre estamos imitando alguém. Então,
temos uma decisão a fazer: imitar alguém que nos fará crescer ou imitar alguém que nos criará muitos problemas. Quanto mais parecidos com Jesus nós formos, mais autêntico nós seremos. E quanto menos parecidos com Jesus nós formos, mais monótonos e previsíveis nós seremos. Uma vez eu ouvi de uma atriz bastante famosa dizer: "Eu não tenho religião porque não quero nada dizendo o que eu tenho que fazer." Essa frase é bem comum, mas será que ela é livre de tudo? Será que ela pode falar tudo o que ela quer na emissora em que trabalha? Nos locais onde ela é entrevistada, suas opiniões podem ser abertas a todos, ou ela está aprisionada em sua roda de amigos e de outras celebridades como um bichinho de estimação, com uma coleira de alguns metros de comprimento? Vamos imitar aquele que é digno de ser imitado. E quanto mais um filho copia seu pai de forma autoconsciente em Cristo, mais singular, ou seja, mais único, ele se torna como futuro pai. Imite aqueles a quem Deus ordena a copiar. E assim você estará no processo de tornar-se aquilo que Deus deseja, pais dignos de imitação. Todos estamos familiarizados com o sarcasmo no dizer: "Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço." Quando nós somos desafiados pelos nossos filhos, nossa primeira reação é tentar pôr um fim no pecado deles, ou tentar arrancar o pecado de seus coraçõezinhos. Mas ao invés disso, nossa primeira reação deveria ser de orar e perguntar se o Senhor não está ali revelando algo sobre o nosso próprio comportamento. É muito interessante como nossos filhos, muitas das vezes, têm pecados parecidos com os nossos, mas ao contrário de Deus, que tem misericórdia de nós e é longânimo conosco, não agimos com toda essa paciência. Quando nos espantamos com alguma coisa que nosso filho disse ou fez, pensamos: onde o nosso pequenino aprendeu isso? Deve ter sido de algum amiguinho rebelde. Antes de pensarmos nisso, pare e pense: será possível que Deus esteja usando nosso filho como espelho e o colocando em nossa frente? Pode ser que aquele pecado do nosso filho seja o nosso e que deveríamos dar início a correções em nós mesmos e nos arrependermos dos nossos pecados. Quando nossos filhos começam a brincar com a comida na hora da refeição, e devemos explicar a eles que não faz parte de boas maneiras esse tipo de comportamento, mas ao invés disso, ficamos irritados com os maus hábitos, manifestando hábitos piores que os demonstrados pelos nossos filhos. Muitas vezes, nós procuramos livros que nos ensinam como fazer com que crianças não baguncem a casa, mas o que deveríamos estar procurando era como não se irritar com o nosso próximo. Se nós, que somos os pais, os embaixadores de Deus em nossa família, não tivermos paciência diante de provocações repetitivas de nossos filhos, imagine se eles, que ainda estão em formação, terão paciência. Quando disciplinamos e instruímos os nossos filhos, estamos amando também aos nossos futuros netos. Pensem bem, é mais difícil impedir que nossos filhos se irritem se estivermos constantemente bravos. O amor sempre é relevante, pois Deus é amor. E para finalizar, ouço constantemente, depois que me tornei adulto, que vivemos em uma geração fraca. Não que eu esteja discordando disso. Na verdade, eu concordo bastante com essa frase, porque é visivelmente perceptível que os jovens da atualidade são mais fracos do que os de antigamente. Mas muitas vezes ouço essa frase de uma maneira que os seus pronunciadores culpam a geração em si por esse mal. É como se eu, que sou mais velho, tivesse sido meu próprio tutor, enquanto os jovens de hoje foram seus próprios tutores. Pensando bem e analisando o contexto de tutoria, o culpado dessa geração fraca é quem a educou, ou seja, a geração antiga. Indo mais além, a culpada foi a geração antes da antiga, que não educou a geração antiga a ponto dela saber educar a geração atual. A geração antiga errou porque concentrou o trabalho em si própria, quando não educou seus filhos a se esforçarem e terem prazer pelo trabalho, quando deixou que ídolos do cabelo colorido educassem seus filhos enquanto estavam ralando duro, quando deram total liberdade aos filhos para se envolver com quem quisessem porque estavam cansados e queriam descanso, quando trataram seus filhos inferiores ao trabalho e, consequentemente, ironicamente, eles se tornaram inferiores ao trabalho, pois nunca tiveram ninguém que os ensinasse. Enfim,
Se quisermos uma geração forte, precisamos criar nossos filhos para serem mais fortes do que nós. Mas não desanimemos. Existe esperança, pois existe a graça de Deus. A graça que nos dá esperança de renovação em nossa família, mesmo depois de tantos anos de erros. É a mesma graça que capacita uma recém-família a seguir nos passos corretos. Que possamos educar nossos filhos com os olhos voltados para a eternidade. Que Deus os abençoe.